Bem-vindos a mais um Não Sei Nada, eu sou o Felipe e agora e hoje nós vamos ter que falar de Cavaleiros do Zodíaco Sansei ao começo. Bom, vou falar do filme e o filme tem spoiler, hein? Eu vou contar alguns spoilers, vou tentar ao máximo não me aprofundar muito nos spoilers, mas vai ter bastante spoiler, tá bom? Esse título gigantesco é o nome do filme, do primeiro filme live action do anime / mangá conhecido como Os Cavaleiros do Zodíaco. Vamos falar um pouquinho desse filme aí, que deixou muita gente muito nervosa e deixou alguns, assim, eu digo até felizes. Bom, vou tentar dividir aqui a nossa conversa em duas partes. Então, primeiro eu vou falar do filme propriamente dito, e depois da adaptação, tá bom? Para tentar mostrar o meu ponto de vista. Tá bom. No filme nós temos o Seiya, que é um guerreiro, o cara que luta num ringue lá, numa rinha de briga, sei lá o quê, e descobre-se que ele é um cavaleiro, que tem que proteger uma pessoa que vai receber o cosmo de uma deusa grega. No caso, Atena. Que no caso é a menina chamada Siena. Então o pai da Siena vai atrás do Seiya para recrutar ele, para ele virar o cavaleiro de Pégaso. Ok, até aí beleza. Show! E aí Seiya descobre que ele é um cavaleiro de Atena, que ele tem que salvar e proteger essa pessoa que vai receber o cosmo de Atena. Então ele vai lá para o lugar treinar com alguém chamado Marin para aprender o que é o cosmo. Que lá no passado ele lembra da irmã dele e tinha um pingente onde ele descobriu que aquele pingente era uma armadura. E essa armadura dava mais poderes para aqueles que controlavam o cosmo. O filme, como deu pra perceber, ele é um pouco confuso. Ele tem ali o roteiro meio confuso, que ele não sabe explicar direito pra gente o que é o quê. A gente não sabe se aquele mundo é pós-apocalíptico, a gente não sabe se é um outro mundo, se é um mundo real. O roteiro, ele não deixa muito claro onde e em que momento aquilo tudo tá se passando. Mas até aí tudo bem. Você assiste o filme e começa a entender mais ou menos, um mundo meio diferente, onde tem uma super tecnologia, mas na verdade o que importa é o cosmo e tal, beleza, até aí ok. E sabe-se que o cosmo é um grande poder e que os vilões, eles estão tentando drenar esse poder. Ok. O que incomoda mais na história, no roteiro em si, é como ele trata os personagens. Principalmente os dois protagonistas, que no caso seria a Siena e o Seiya. Me fala, como é ser uma deusa? Às vezes eu sinto como se eu fosse uma convidada no meu próprio corpo. O Seiya, ele começa numa rinha. E aí, ok, beleza, ele é tipo um lutador meio Wolverine, sabe? Do X-Men dos anos 2000. E ok, você tem lá ele com o Cassius, que você percebe que é um cara ali que é o antagonista dele, e eles estão numa luta, e de repente ele descobre que ele é meio que um escolhido. E alguém vai atrás dele, e aí começa, né, a aparecer o mundo mágico ali, digamos assim. Você está destinado a se tornar um de seus cavaleiros guardiões. Qual que é o grande problema ali? São as motivações. Você não sabe muito bem se o Seiya, ele realmente quer ou não. Então ele fica um momento, eu acredito nisso, agora eu não acredito nisso. Eu tô vendo um cara correndo e quebrando tudo com a mão. Mas agora eu acredito. Mas agora eu não acredito mais. Aí, essa aqui é uma deusa. Pô, cara, você viu um monte de coisa. E você não acredita que ela pode ser uma deusa, sabe? Tá, mas aí eu não acredito. Mas a irmã dele treinava ele e teve um lance com o Cosmo, sabe? E ele continua procurando a irmã dele. E aí nisso ele acredita, mas de repente ele não acredita mais. E aí ele acaba conhecendo a Siena. E eles têm uma conversa, cara, que é tipo... Seja lá quem você seja. Uma coisa que incomoda muito também são os diálogos, sabe? Não precisa ser uma coisa super rebuscada. Porque a gente entende que não é essa a ideia do filme. Mas principalmente pros dois, né? Que vão ser ali meio que... Eles têm meio que uma tensão ali, né? E tudo mais. Tem que ter alguma coisa, sabe? Que faça a gente se ligar com aqueles personagens. E não tem isso. Não tem essa ligação, saca? Tipo, não tem aquele negócio de... essa aqui é o mocinho e essa aqui é a mocinha. E aí? Sabe? Não tem isso. Você tem uma conversa com eles na mesa, onde ele fala que ele come daquele jeito que ele é muito pobre, mas ele não aparenta ser uma pessoa pobre, né? Ele não aparenta isso, que ele tem que correr atrás de alguma coisa para ganhar alguma coisa. Não dá esse sentimento. Ao mesmo tempo que você tem ela descobrindo ali naquela conversa de 2 palavras com ele que ela é importante, ela não pode ser mesquinha.
É muito estranho, assim, sabe? E aí você mostra o poder dela, que é meio que uma maldição. Tava tudo destruído. Era a Athena. Quando você diz que ela é Atena, não faz muito sentido isso ser uma maldição. Não faz muito sentido a Atena meio que querer machucar ela, sabe? É, eu não sei se eles colocaram a Atena como uma deusa da guerra, ok, mas muito mais da estratégia, né? Mas pelo pouco que a gente conhece, pelo menos que eu conheço, assim, da mitologia grega, ou por tudo que foi mostrado já na cultura pop relacionado à mitologia grega e Atena, ela é sempre alguém que tá ali, sim, guerreando, mas que tá a favor da Terra, né? Do nosso mundo, né? E aí é muito louco isso, sabe? Que você descobre que, na verdade, não, ele está sofrendo muito. E aí, nisso, só dele ver, né, o Cosmo lá, que até então eu não acreditava, machucando ela, ele já vira ali uma coisa, sabe? Não, preciso protegê-la e vou no lugar pra treinar. E aí você fica, pô, cara, não me convenceu, sabe? Tipo assim, como filme mesmo, assim, nada disso até agora não tinha me convencido de nada. E isso é muito confuso, assim. Eu realmente não estava com vontade de continuar a assistir o filme. Bom, a trilha sonora é uma coisa que eu, particularmente, eu gosto muito num filme, né? E realmente parece que um cara pegou algumas músicas genéricas, assim, sabe? É a mesma coisa que agora, eu tô aqui, eu não posso usar as músicas do Cavaleiro Zodíaco nos meus vídeos no YouTube. Então eu vou lá e pego uma música meio genérica, só pra ficar um fundo, sacou? E parece que é isso que o cara fez. Ele não entende como funciona uma trilha sonora de um filme. Não passa nada, sabe? A hora que é triste, não te passa uma tristeza. Nem tem música às vezes. Na hora que é feliz, também não. Na hora da luta, piorou, sabe? Então, assim, eu não sei se chegou na hora, eles montaram o filme e não pôde usar, né, a trilha sonora conhecida pelos fãs. A questão do CGI, eu nem vou. O CGI é bom pro filme do orçamento que ele teve, né? Não teve um orçamento absurdo como um filme de Hollywood tem que ter e como essa adaptação deveria ter, né? O estúdio deveria colocar, sim, mais grana nisso, demonstrando que realmente se importava com a obra original, ou com a própria obra que ele está criando ali. E não é isso que aconteceu. Mesmo assim, o CGI não deixou nada a desejar, assim, né? Principalmente nas primeiras cenas do filme, que você tem a batalha entre alguns cavaleiros ali, isso é excelente. Agora vamos tentar falar um pouco da adaptação propriamente dita, tá? Eu gosto muito do Cavaleiro do Zodíaco. Não sou um fã hardcore do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tenho alguns produtos, obviamente. Eu vi o anime quando eu era criança, da Manchete. Eu vi algumas continuações, alguns outros animes. Eu vi aquele da Netflix. Eu vi os filmes animados. Eu vi praticamente tudo. Li muito pouco o mangá. Então vou me basear muito mais no anime da Manchete da década de 90. Então vamos lá. Ali você não tem uma adaptação. Para você ter uma adaptação, tem que ter a essência da obra. E muito da essência da obra você não tem. Na verdade, você não tem a essência da obra. Desde o protagonista, até a questão da Atena, até como eles levam os cavaleiros, que levam o nome, né? Em português, Cavaleiros do Zodíaco, em inglês também, Cavaleiros do Zodíaco. O protagonista, ele não se parece em nada com o Seiya. Eu sei que vai ter gente que vai falar que parece, é claro que parece e tal. Desculpa, ele não parece nada com o Seiya. Eu não tô falando da parte física, tá? Realmente falta ali, falta a essência do anime, sabe? O Seiya, depois, mais pra frente, a gente descobre que realmente era um grande, meio que um plano, e ele realmente era um escolhido. Mas no começo, pelo menos do anime, e bem no começo mesmo, as 4 sagas ali do anime, você não sabe muito bem que ele é um escolhido. E ele não é tratado como um escolhido. Ele tem que treinar muito. Ele tem que lutar muito. O valor da amizade é muito importante. Então, o fato de ter só ele sozinho e não ter um background dos amigos dele, ou até mesmo dele com a Athena, diminui muito o valor da obra como adaptação. Porque o valor da amizade é uma coisa que você aprende o anime inteiro. E ali não tem. Não tem. Eles tentam fazer alguma coisa com a... Eu vou chamar de Saori agora, tá? Com a Saori e ele, mas você não tem. Você não tem nada ali, né? Eu sei que tem algumas partes que foram adaptadas daquele desenho da Netflix, que agora a terceira temporada tá em outro streaming, que eu não consigo falar o nome, que é a questão da mãe dela, que é um outro personagem no anime, a questão de treinar
o Cosmo. Tudo bem, não tem problema. A gente pode debater se isso é bom ou não, se isso faz parte da obra ou não. Mas, mesmo assim, dentro dessa adaptação, fica muita coisa de fora, sabe? Não é só isso que é os Cavaleiros do Zodíaco. O anime não é isso, sabe? A obra original não é isso. Não é sobre isso. A questão do Cassius, você tem ele como um antagonista ali do Seiya no filme, mas você não tem a luta do Seiya pela armadura, sabe? A importância do Seiya em conseguir aquela armadura. A luta dele com o Cassius é muito importante. Esse embate dele com o Cassius é muito importante. Ah, mas o Cassius não tem não sei o quê. Não interessa, sabe? No filme não foi adaptado isso em momento algum. Você trocar os nomes, é claro. Ah, mas é da dublagem americana. Ah, mas é... Sabe? Na década de 90, eu entendo a pessoa mudar o nome. Eu entendo. Era difícil. Né? Você tinha que traduzir do japonês, não era uma coisa muito fácil. Hoje em dia não tem como. Principalmente o primeiro, né? O primeiro live action. Você tem que fazer o primeiro live action do jeito que é a obra. E ali não tem. As músicas do anime não ser colocadas no filme, sabe? Você tem um breve momento em que talvez toque a música. Vá, sabe? Tá brincando comigo, entendeu? Eu vou pagar o ingresso. Eu tô falando com você aqui que vai pagar o ingresso. Mas se você é convidado, enfim, pô, sorte sua, cara. Legal. Faça seu trabalho, entendeu? Quando eu sou convidado para algum lugar, eu vou trabalhar. Então eu tenho que falar sobre o filme no meu trabalho. Não vale a pena. Não vale a pena. É uma vergonha. Eu me sinto assim como fã. Como fã, eu me senti uma piada, sabe? O estúdio riu da minha cara. O cara que tava lá, o diretor que tava lá, que eu não vou conseguir falar o nome dele agora, provavelmente vai estar escrito aqui embaixo, ele tá rindo da obra, cara. Tá rindo do fã. Ele tá falando, ó, me dá o meu dinheiro aqui e deixa esses tontos aí, sabe? Você fala, pô, cara, não, a minha vida é essa parada. Você entendeu? Eu levo isso pra vida, né? Ah, mas, infantil, você é nada, cara, sabe? Você é nada. A gente leva a cultura pop pra vida, né? Eu gasto dinheiro com isso, sabe? Eu gasto tempo com isso. Eu vivencio isso. Então, por favor, tratem a gente com respeito. Isso aqui é uma porcaria! Desculpe!